Bom, essa é a segunda consulta de hoje, né? Que eu resolvi fazer gravada, dado a necessidade aí do meu tempo. A seguidora, eu vou colocar o nome dela aqui como Daniela, né? Como nome fictício, para poder não trazer uma exposição. Então a pergunta dela é a seguinte: ela gostaria de saber se o namorado esconde alguma coisa dela. Às vezes ela acha que ele pode ter algum tipo de atração pelo mesmo sexo ou se esconde alguma coisa dela, né? Muitos de vocês trazem uma pergunta parecida para mim e aí a gente vai ver agora o que essa tiragem quer dizer, né? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, a energia desse jogo não tem por intuito maior confirmar uma orientação sexual, né, escondida de uma forma direta, mas a sua ansiedade talvez esteja imaginando também muitas coisas. Mas vamos lá. Ele mostra sim, essa tiragem mostra sim uma energia de mistério. Então o que esse rapaz ele traz para mim, né? Um comportamento difícil de entender, mostra coisas que ele não verbaliza totalmente para você, né? Então ele tem coisas ocultas ali, né? E o mais forte aqui é que a sua intuição, ela de fato percebe que existem coisas que não foram ditas, algo que não é verbalizado, né? Mas a sua mente começou a preencher os espaços vazios com medo. E isso acontece porque ele não é totalmente transparente emocionalmente. Ele muda o comportamento às vezes, né? Ele te deixa tentando interpretar os sinais. Então é uma sequência que fala mais de ocultação emocional, de comportamento, do que uma grande revelação escondida, né? Então, para começar a falar daquilo que está escondido, a gente tem aqui a energia da Lua, né? Que é uma carta que fala de emoções não verbalizadas, fala de pensamentos guardados, fala de um comportamento ambíguo. Então ele é uma pessoa que sente, que guarda conflitos internos e que pode passar mensagens confusas emocionalmente. Então essa carta também fala de segredo, fala de segredos emocionais. Não necessariamente uma traição ou uma vida dupla. Agora eu acho que é importante a gente lembrar um aspecto aqui que eu vou deixar no ar. A Lua fala de fases, e isso fala daquilo que ele esconde, né? E essas fases, elas podem trazer nuances, né? Tenha bastante atenção a isso que eu vou dizer, porque eu não vou falar aqui de uma maneira direta. Podem trazer nuances voltadas ao comportamento que você quer saber a resposta, certo? Não necessariamente definir esse comportamento, mas essas nuances, coisas que eu vou esclarecer para você ali no privado, tá bom? E o trevo é a carta seguinte, e ela fala de uma imaturidade em alguns momentos, fala de atitudes impulsivas, fala de leves, de coisas leves, de algumas coisas, de brincadeiras, de coisas superficiais. Então, às vezes, ele entra em conversas profundas, ele evita falar de outras coisas, ele desconversa, ele age como se certos assuntos não fossem importantes. E isso acaba aumentando a sua insegurança, né? E o que realmente está acontecendo? A gente tem a energia do cavaleiro. O cavaleiro é a energia mais famosa do baralho para falar de uma movimentação, de uma instabilidade também, de um comportamento que muda muito rápido, inclusive isso está em conformidade com o que a Lua aponta, né? Mas aqui não aparece uma confirmação forte de uma vida escondida relacionada a alguma coisa fora do convívio a dois, né? Então ele esconde coisas de você sim, principalmente emoções e conflitos internos. Aparece muita melancolia, né? Muita energia voltada inclusive até aspectos depressivos, né? Então existe uma confirmação aí de uma atração escondida por fora. A gente não tem uma confirmação clara sobre isso, mas isso não é exatamente esse foco, certo? A verdade mais importante aqui é que a sua intuição percebe uma ocultação, mas a sua ansiedade ela pode estar transformando essa ocultação em algo maior do que realmente é, certo? Nem todo segredo aponta para uma traição. Às vezes é só uma pessoa que não sabe se mostrar completamente. Então o problema é que o silêncio demais
faz a mente criar histórias para preencher o vazio, né? Então, que hoje os ventos ciganos possam trazer para você essa clareza para a relação, que revele o que é real, o que é medo, e que você consiga diferenciar, né? Porque quando o coração fica sem resposta, a mente começa a inventar caminhos escuros, e você precisa de uma verdade e não de tormento, certo? Essa carta extra aqui que eu vou colocar para você, ela fala de uma vida pública, né? Então ela aponta de certa forma que existe aqui uma conexão de sentimento, porém fala de algo paralelo, ok? Então aponta para conversas, aponta para as nuances das quais eu falei, mas não aponta para um comportamento envolvido com a traição diretamente, tá bom?